Ah, oi. Alô, eu. Hello, hello. Como diria aí a Hebe Camargo, passa nos Estados Unidos? Passa. Hello. E depois foi isso mesmo. Muito bem, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao mais um programa Castor FM, diretamente das profundezas de longe do Palanalto Central do Brasil. E eu até peço desculpas pessoal aí eu demorei aqui porque realmente aconteceu uma quantidade enorme de problemas aqui técnicos, né? Técnico aqui sou eu. e aí, problema de dispositivo que não conseguia subir a live no TikTok. Problema aqui nas configurações aqui do sistema, do computador, tudo zoado. Um negócio aqui acolá, entendeu? E, gente, deixa eu ver aqui como é que tá aqui o lateral aqui. A lateral tá bonita. Opa. Lateral tá bonitinha. Beleza, então vamos lá. Deixa eu botar aqui. Aqui é tudo no... Bora! Agora... Delícia de som, vocês aí que estão no... Eu não sei se no TikTok vocês estão ouvindo música de fundo, né? O pessoal no Instagram tá, e quem tá na live no YouTube e na Twitch estão me ouvindo com uma musiquinha relaxante de fundo. Vou até baixar um pouquinho. Que é bom, né? A gente colocar um pouquinho as coisas em ordem na nossa vida. E, gente, eu sempre costumo dizer o seguinte, né? O show sempre tem que continuar, tá? E às vezes a gente tem que ter essa noção, né? De que, olha, gente, as coisas não funcionaram do jeito que a gente queria, mas a gente tá fazendo do mesmo jeito. Eu tive essa semana, eu participei de uma live, né? Quer dizer, na verdade eu assisti, né? Uma palestra virtual, né? Do meu trabalho e fala um pouco sobre essa questão da insegurança, né? E sabe qual que lasca mesmo a vida da gente? O que lasca mesmo a vida da gente é a gente se sentir inseguro a ponto de a gente não tentar. Isso mesmo. Quando a coisa não funciona, quando você acha que não vai conseguir, que você não é o suficiente, mas na verdade você se preparou para tanta coisa, né? E aí você teme a rejeição das pessoas, teme que você fique mal porque você fez algo que não foi adequado, ou porque não foi o suficiente, porque não foi bonito, porque não foi do jeito que você queria. Faça. Tá com medo? Faça, não tenha medo. Acho que rompa as suas barreiras. Opa, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, né? E assim, eu fico muito pensando muito nessas coisas, porque às vezes a gente precisa ter essa noção, né? A gente precisa buscar isso. A gente precisa trabalhar muito para que nós possamos reagir a toda essa situação que nos
incomoda. O fracasso, a sensação de fracasso, a sensação de impotência, né? Porque isso, Nossa Senhora, isso faz com que a gente não consiga sequer levantar da cama. E eu já tive momentos assim, de não conseguir fazer o que eu costumo fazer, o que é da minha rotina, né? E não está funcionando mais, né? Eu estou aqui diretamente de Brasília, Distrito Federal, né? Já faz quase um ano e meio, mais de um ano e meio, né? Faz 1 ano e 7 meses que eu me mudei, né? De Diadema, e agora estou aqui morando no Distrito Federal. E é muito diferente as coisas, e às vezes as coisas assustam demais a gente. E a gente precisa ter essa... E aí, a gente precisa, mesmo com toda a insegurança que a gente tem, a gente precisa fazer com que o nosso show continue. Assim como essa live aqui, que entrou com chega de 1h30 de atraso, mas eu fiz questão de fazer aqui esse programa para que nós possamos, para que vocês... manter a rotina minha, porque é muito mais para mim do que para vocês, mas assim, quem estiver aí me vendo, me assistindo, sejam todos muito bem-vindos e embarquem nessa onda que eu estou entrando agora, neste momento. E a gente tem que ter essa questão desse prazer de viver. Tenham o prazer de viver. E resgatar o prazer de viver é fazer, mesmo com medo, mesmo com insegurança, porque isso é que vai fazer com que a gente, consiga, obrigado, né? Consiga fazer com que as coisas funcionem para a vida da gente, tá? Então, assim, é muito amor, com muito amor e muito carinho que eu tô aqui fazendo mais uma live para que fique registrado, que vai estar no meu podcast, mas que fique mais uma marca em minha para que a gente possa seguir os nossos caminhos. Muito bem, vamos mudar de assunto, porque eu tô aqui com a camiseta da Selecinha, mas por uma razão muito especial mesmo. O Brasil, a seleção feminina de futebol, um jogo muito disputado, muito louco, conseguiu vencer pela 9ª vez a Copa América, um jogo muito duro contra a Colômbia, mas quem tem Marta tem tudo, né? Então vamos comemorar! Aqui é o Brasil! Brasil! É o Brasil ganhando! E olha só, tem mais, né? A seleção masculina de basquete sub-20 ganhou nos Estados Unidos, acho que a final do Mundial, e estava atrás o tempo todo, virou no finalzinho do jogo e ganhou. Olha só que delícia, né? Ganhar dos Estados Unidos, né? É melhor que ganhar da Argentina hoje em dia, né? E ainda no esporte que eles gostam, né? Esporte que eles se acham o máximo dos máximos, que é o basquete. O Brasil no sub-20 ganhou dos Estados Unidos e faturou aí o Mundial da categoria. Foi maravilhoso, né? Mas vamos voltar para a parte que interessa, né? Vamos falar da seleção feminina do Brasil, né? O Brasil esteve atrás 3 vezes no placar no tempo normal, né? Veio 1-0, empatou com o pênalti no finalzinho do
tempo. Depois tomou um 2-1, um gol contra bizarro, né? O time realmente estava um pouco tenso, né, com essa situação. Aí empatou com um golaço, né, da nossa jogadora brasileira, né? E foi muito bem, né? E aí a Marta entrou. Aí a Marta entrou, aí mudou o panorama da partida, né? Com um belo gol no último lance da partida, levando para a prorrogação. Depois fez 4-3, né? E aí, num gol de falta, né? A seleção colombiana empatou o jogo, levou para os pênaltis e perdeu. Ao final dos pênaltis foi 5-4 com a defesa aí da nossa goleira. E o Brasil sagrou-se campeão pela 9ª vez da Copa América, né? E a gente tem que falar sobre a Copa América, né? Por conta de... Primeiro, porque a gente acha que assim, o Brasil está muito à frente, né? Das outras equipes, né? Mas a gente percebe que essa distância está ficando menor e isso não é ruim, isso é bom. Competitividade é bom porque faz com que desenvolva a gente, que acabe desenvolvendo o esporte feminino no Brasil, né? Se tem concorrência, desenvolve, né? Nesse sentido, até vale a questão da concorrência. Né? E aí, o Brasil, né, fez aí um excelente campeonato, fez um excelente... Sem ressalvas, acho que não perdeu nenhuma partida sequer, né? Acho que foram 5 vitórias de empate, uma coisa assim, né? E acho que o empate foi justamente contra as colombianas, né? Na partida que tiveram, né? E aí depois a final, né? Mas assim, é muito de orgulhar-se, né? E assim, que privilégio nós estarmos numa época que vimos Marta jogar. Ela é simplesmente fora de série. Com 39 anos de idade, ainda sendo genial, que aquele gol foi um golaço, né? De fora da área, de bate-pronto, de primeira, indefensável para a goleira, né? Da Colômbia, né? E, gente, é uma coisa assim que eu falo para vocês, é maravilhoso, né? Acho que não tem palavras que possa descrever Marta como uma jogadora fora de série. Gente do céu, nem troquei o caractere, ó. E adivinha quem arregou? Ai, o Pato Donald, viu? Gente, é uma coisa assim que eu acho impressionante, né? A gente ficou naquela expectativa, aquele temor, né? Na boa parte da imprensa, aquele temor, né? De que o Brasil fosse sobretaxado em 50%, né? Do Zé do Taxão, né? Que é o Pato Donald Trump, né? E no fim das contas adiou em 5 dias o tarifaço e ainda com uma série de exceções. É claro que a gente tem que se conveniar, convence que boa parte desses exceções são de produtos que são importantes para os Estados Unidos, né? Como aviões, né? A Embraer, ela se tornou, né, um dos principais fornecedores de companhias aéreas pequenas, né? E aí, no fim das contas, a Embraer, né, tornou-se, né,
esse grande complexo, né, industrial que está trazendo para o Brasil divisas importantes, né? E o suco de laranja, né? O suco de laranja, o pato Donald Trump não pode ficar sem o suco de laranja no Brasil, né? Por isso que está na lista de exceções, né? Aço, minérios, né? É uma lista de quase 700 itens de exceções, né? E aí, nessa situação de exceções, a gente está assim, ai meu Deus do céu, né? Esse é o Trump, arregou, tá? Deu uma regadinha, né? Deu uma regadinha que eu falo assim, Jesus Cristo, que coisa medonha, né? O seu Trump fazer o que estava fazendo. E aí a gente vendo essa condição aqui, olha só que loucura, né? O Trump, ele fica achando que é o dono do mundo, né? Quando o negócio apertou ali para a Ucrânia lá, quando houve o ataque, aí vamos botar os porta-aviões lá, coisa e tal, né? Então toda uma série de bravatas que na verdade está isolando cada vez mais os Estados Unidos. Eu já falei isso várias vezes aí, nesse mesmo programa e em programas anteriores, né? É o quinto episódio, é o quinto programa, né? Mas é o quinto programa, mas a gente não está falando de outra coisa, que é um assunto muito grave, né? E aí a gente olha também uma outra coisa que eu falo assim, meu Deus do céu, não é possível, né? Não é possível que o Brasil tenha gente que jogue contra esse país. É brincadeira, né? O fato daquele deputado que está lá nos Estados Unidos, licenciado, aliás, a Casa Médica presa, está detida lá na Itália lá, e minha gente do céu, que coisa impressionante, né? Os caras, para poder salvar a pele deles, quer jogar o Brasil na França. Aí me lembra uma cena da primeira versão de Vale Tudo, que o cara pega o avião, vai embora do Brasil e manda uma banana pro Brasil, né? E coincidência ou não, o apelido de Cujo tem relação com isso. E aí o cara tem a desfaçatez de dizer, olha, eu vou atrapalhar os deputados que estão negociando, eu vou atrapalhar porque se não incluir a anistia ao Bolsonaro, se não incluir a anistia, não vai entrar esse negócio. Mas aí, esse cara tomou uma volta de quem? Do próprio Marco Rubio. Marco Rubio lá chegou, teve uma conversa secreta lá com o chanceler brasileiro, teve que fazer a conversa secreta para esse cara não saber. E aí o que vai acontecer, gente? Vai acontecer o óbvio. Se esse cara botar o pé no Brasil, ele vai ser preso. E se, aí eu vou ter uma coisa, meia-noite, gente, são meia-noite, 3 de agosto de 2025, o episódio começou, o nosso programa começou às 2 ainda no dia 2, tá? Gente, só que ele vai perder o mandato, porque assim, o efeito que eles estavam querendo fazer para favorecer o Cabra foi justamente o efeito contrário. A popularidade do Lula está recuperando, estava caindo por conta de escândalos
por causa daquela mentira deslavada de um tal deputado em relação ao Pix, falando que ia tarifar o Pix, não vai. É canalice pura, né? Esse cara, só para o seguinte, esse cara está prestes a ficar inelegível por causa da mentirada que ele inventou lá na eleição de Belo Horizonte o ano passado. Esperem novidades aí. O cara vai tá fora. É lógico que ele vai tentar atuar nos bastidores se ele ficar fora, mas ele tá fora, né? Esperamos que a justiça seja feita e que esse cara esteja fora, né? E aí, o escândalo do INSS, que começou em 2019. Quem estava no governo? Quem era o presidente da República em 2019, quando começou essa palhaçada? É o Bozo. Quem é que estava no Ministério da Justiça naquela época, quando começou essa palhaçada? É um tal senador que resolveu atacar o governo por causa de... É muita cara de pau, né? E aí, nesse caso, o que acontece? Nessa situação toda aí, que a gente tá vendo? A gente tá vendo que o tiro tá saindo pela culatra, a popularidade tá sendo ruim, tá pesando para os deputados, que os deputados já estavam pressionados antes desse tarifaço do Trump, por conta da escala 6x1, por conta desse escandaloso aumento de número de deputados e tudo mais. Em relação a tudo isso, o que rolou? A popularidade, a reputação, o Supremo e o Executivo estão ganhando popularidade e o Congresso Nacional está nas cordas e assim, ele vai ter que dar uma resposta à sociedade. A resposta à sociedade é confirmar a cassação do mandato da Zambelli, confirmar a cassação do mandato do Brazão, que mandou matar a Marielle Franco, confirmar a cassação do mandato do Eduardo e não mover nenhuma palha em relação a esse absurdo que é essa lei de anistia. Eles estão costurando algo só para poder salvar o pessoal que fez o... Nossa, o bagulho parou do nada. Essa pirosca desse... Seguindo aqui. Nossa, que beleza, hein? Oi. Sai. Beleza. Continuando aqui, gente. Então, assim, hoje está acontecendo de tudo. As bruxas estão à solta. Eu estou com medo. E não estou com medo nada. As entidades estão comigo. E esperamos que as coisas deem bem caminho, né, para todos nós. Dê caminho para esse país, né? Que esse país está complicado demais. Nossa Senhora. Ai. Que beleza. Que beleza. Que beleza. E aí, assim, gente, voltando aqui à vaca fria, né? E pensar aqui com os meus botões, tá? Deixa eu botar aqui, vou botar aqui a música aqui, porque o negócio deu ruim. Ai. Deixa eu ver se...
Nossa, até o bichinho aqui quer parar, não quer rodar. Pronto. Nossa, eu vou te falar, hein? Meu Deus do céu, vou fazer sala aqui para vocês, tá? Beleza, acho que agora vai. Nossa. Beleza, agora voltou. Gente do céu. Vocês... Nossa, até o bichinho aqui. Até o bichinho parou de rodar aqui. Brincadeira, né? É uma coisa assim que eu falo assim, mano. Eu fico besta, né, com essas coisas. Mas, gente, continuando aqui, né? O pessoal aqui, a gente tem que ter essa devida noção aqui para que a gente possa dar continuidade às nossas vidas, né? E assim, minha gente, a gente vê toda essa situação aí do nosso Brasil, e assim, até empresas em risco aí, né, por conta desse tarifaço, porque algumas empresas ainda serão tarifadas ainda, né? Vai ter aí mais coisas futuramente, sim, porque ainda continua havendo a negociação. Mas a gente nota-se claramente que existem pessoas que, na verdade, não é que eles querem jogar contra o nosso Brasil, mas eles querem jogar a favor deles mesmos, não importa se isso vai prejudicar ou não o nosso país. E aí, gente, a gente fala assim, não, isso não é possível. Não é possível uma coisa dessas, mas é o que ocorre com as pessoas que não se importam. Não se importam com o nosso país. Isso dói, claro que dói. Porque nós que somos de um campo progressista, a gente quer que haja justiça social, que todo mundo possa ter o que comer. Assim, aliás, o Brasil saiu, né, do mapa da fome, né? Então, a gente precisa colocar aí na nossa vida, na nossa mente, de que nós temos que colocar as coisas aí para funcionar. O nosso Brasil precisa voltar a funcionar, porque isso dói ver o pessoal fazer o que está fazendo. Dói muito. A gente vê uma injustiça e vê cada absurdo. De ver, por exemplo, um aumento substancial da repressão policial em São Paulo. E 40% das mortes marcadas no estado de São Paulo são feitas com policiais que mataram. Isso não é tolerância zero. É justiçamento por parte do Estado. Isso é uma coisa que não deve ser tolerada mais. Bem, gente, nossa senhora, um pouco pesado. E fora essa interrupção aí, gente, é o que eu falo, o show tem que continuar. A gente fala assim, não, a gente tá tudo complicado, vamos parar tudo e começar tudo de novo. Não.
prosseguir. A vida tem que ter esse prosseguimento, né? E assim, eu tô aqui, né, nessa toada, porque tem mais coisa aí do podcast. O podcast amanhã vai ser um pouco pesado, porque vai falar sobre um assunto muito triste que aconteceu, de uma mulher que foi agredida com mais de 60 socos, né, por conta. Quem agrediu era o então namorado dela, e que o fez por ciúmes. Disse que teve um surto claustrofóbico. Acho que essa história não fala não. Aí pediu proteção, cela isolada, porque temia pela vida e integridade. Agora, pela vida e integridade dessa moça, você não teve nenhum tipo de temor, né? E aí a gente fica pensando, como a gente precisa mudar essa situação. A gente precisa repensar essa masculinidade. O que é masculinidade? É uma coisa que a gente tem que colocar em nós. Esse pensamento. O que é masculinidade? A masculinidade que nós temos hoje, ela é tóxica. Ela é muito tóxica. Ela é tóxica no sentido de, você tem que ser assim, tem que ser assado. Eu tive uma conversa com um amigo meu, que ele viveu essa situação, e eu falei assim, cara, você tem que se libertar disso. Esse fardo que você está carregando de, você tem que ser homem, você tem que ser... Não. Eu acho que você ser honesto consigo mesmo é um sinal de força de caráter muito grande. E isso faz com que nós tenhamos em nós uma maneira diferente de ver a vida. Nós precisamos ter esse conhecimento, esse entendimento de vida. E quando você se liberta de amarras que colocaram em você, você vai perceber que, primeiro, você não morreu. Você não vai deixar de existir por conta desse desapego a moralismos bestas que colocam em você. E segundo, você vai se sentir leve. Leve de maneira que você vai ter uma vida mais plena, uma vida mais, sabe, uma vida mais leve, mais honesta. Eu acho que a gente tem que entender o poder da auto-honestidade. Quando a gente é honesto conosco mesmo, leal a nós mesmos, porque quando você abdica de ser você mesmo e busca você agradar o outro, você está sendo desleal consigo mesmo. E essa deslealdade custa caro, custa estigmas, custa a perda da oportunidade de você ter momentos felizes. E eu digo para vocês, libertem-se desses moralismos, porque é isso que vai fazer você feliz, cara. É isso que vai fazer você se sentir melhor consigo mesmo, conseguir ter grandes feitos, conseguir fazer coisas. Então, repense seus conceitos. É isso aí, minha gente, 00:15 do dia
3 de agosto de 2025. Agosto, o mês do cachorro louco, o mês da loucura, o mês do cachorro louco. Au. Ui, minha gente. E assim, dizem que assim, agosto, tem gente que fala que agosto é um mês de desgosto, né? Não, gente. Tem gente, dizem que agosto ele tem um ponto cabalístico que diz que assim, evite fazer grandes planos, iniciar grandes projetos no mês de agosto, aquela história toda, né? Mas teve muita gente que teve a sua grande estreia no mês de agosto. Aliás, amanhã, né? Amanhã é o aniversário, né? De 74 anos da minha mãe, Dona Graça. Feliz aniversário para ela na segunda-feira, 4 de agosto de 1951. 51 é pinga, né? Não é título do Palmeiras, tá? Ó a provocação. O pessoal que é torcedor do Palmeiras tá pé da vida, hein? Porque o Corinthians ganhou do Palmeiras, né? Quarta-feira, agora eles vão babando no Parque Antártica. No Allianz Parque Cassino. Lá no Parque Antártica, lá. Vai ser duro, hein? Vai ser coisa dura. Eu não tô falando, eu falei de tanta coisa aqui e na verdade eu tô falando, o ponto é falar de variedade, né? E falar de variedade hoje é uma coisa assim que eu falo assim, gente, música instagramável, né? Vamos falar de história de música instagramável? O que é essa história de... Tem um artista lá, não sei se é Taylor Swift, não sei o nome dela. Com a artista, porque quer dizer, com a gravadora, porque a gravadora pediu para fazer música que teve instagramável. Mas o que é música instagramável? Música que você pega, troca a hora, coloca o refrão no começo, porque é 30 segundos, 15 segundos, pra chamar a atenção do público. E aí tem aquele negócio de dancinha daqui, dancinha de lá, né? E teve uma vez que eu fiquei muito bravo, né? DJ, né? Eu tava tocando num bar, né? E aí o pessoal me apurriando. Toca a música de TikTok. Toca a música de TikTok. Eu tô aqui no TikTok ao vivo, né, pessoal? E aí, toca a música de TikTok. Tá bom, eu vou tocar a música de TikTok. Pedi, qual a música? Ele falou assim, aí eu falei, que música você vai tocar? Essa aqui. Pus a música pra tocar. 15 segundos. Foi o tempo que eles precisaram pra dançar, fazer a filmagem ali e ficaram parados, mexendo no celular. É uma disfarçatez, porque assim, gente, música é algo que é muito além de uma dancinha de TikTok, tá? Apesar de que eu conheço muita gente que dança bem e que tá em TikTok porque puxa a audiência. E realmente o artista ele precisa mostrar o seu trabalho e tem que usar as ferramentas que tem, não tem jeito. Mas eu vejo que a música ela tem que ter uma característica que seja de música mesmo, né? Não seja uma coisa instagramável, né? E aí aconteceu o seguinte, né? Eu sou um DJ de música eletrônica e por ser um DJ de música eletrônica, até duas coisas que eu tentei intervir não deu certo. A primeira de intervir é chegar e conversar com o pessoal, assim, o pessoal que é de fã, vamos criar umas músicas que sejam mais, que tem uma característica que o DJ possa fazer bem melhor a mistura, não ser aquele negócio de corte seco. Colocar
uma batida no começo, uma coisa com mais batida, depois começa a música e coisa e tal, e depois no final a batidinha, pra poder você colar a música na última. Essa música é legal. E ninguém me ouviu, ninguém deu bola. Eu tava num grupo aí de pessoal de funk e o pessoal ninguém deu bola, porque o negócio deles pode ser flac, flac, pegar aqui o crossfader, flac, 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 flac. Eu não sou desses. Eu acho que isso é muito imediatista. É uma coisa que deveria ter um entendimento, uma noção, né? E uma coisa que está acontecendo demais na música eletrônica é que as músicas estão ficando cada vez mais curtas. Versões estendidas de 3 minutos. Sim, 3 minutos. Que é o tempo de há 10, 15, 20 anos atrás, 3 minutos era o tempo de duração da versão que tocava na rádio. Que é o que a gente chamava de radio. E aí a música que tá tocando, que é o radio edit, não tem nem 2 minutos de duração. Você acredita numa coisa dessa? Uma coisa assim que eu falo assim, não é possível, cara. Mas é o que tá acontecendo na música eletrônica mundial. E é um reflexo muito das plataformas digitais, porque agora a plataforma de música digital tá nessa situação toda aí, né? De tudo. É uma situação de tudo mesmo. E isso faz com que a gente fique não é possível. Mas é. E assim, aí me lembra a Elis Regina, né? Que às vezes eu falo assim, olha, me desculpe, acho que eu tô vendo o mundo futurismo errado. Mas eu percebo que esse tipo de movimento que está havendo, ele está vendo uma influência e ao meu ver, ele meio que prejudica a música hoje. E isso me preocupa um pouco, sabe? Preocupa demais. Mas vamos ver se o pessoal começa a ter eu vejo que alguns DJs estão fazendo a corrente contrária, alguns produtores estão fazendo a corrente contrária. Mas é remando contra a maré. Não tem jeito. Gente, eu acho que eu vou... Esse episódio vai acabar sendo um pouco mais curto. E assim, vai ser um pouquinho mais curto, não porque não é questão de assunto ou não assunto. Eu entendo que quando você tem um entendimento de vida e de mundo, nossa, eu tava o tempo todo baixo. Quando você tem um entendimento de vida e de mundo, você passa a ter em mente uma forma de viver a vida. E viver a vida é muito mais do que você ter experiências. Eu acho que a vida é uma contemplação. Se a gente tiver esse entendimento de contemplação, a gente acaba vendo cada momento como uma oportunidade de aprendizado. E aprender é algo que no mundo de hoje, em que tudo é tão rápido e ligeiro, efêmero, a vida acaba não tendo o seu devido valor. E quando a gente tem esse entendimento de vida, a gente acaba tendo uma posição mais clara diante do mundo. A gente vê o pôr do sol como algo muito além do sol sumir no horizonte.
Você começa a criar metáforas. Você começa a criar maneiras de criar coisas, criar ideias, criar maneiras de transformar o mundo em algo mais palatável. E aí, a gente tem que ter em nós um pouco de compaixão, um pouco de coragem, um pouco de aprendizado, que isso se torna sabedoria, e um pouco de empatia com as coisas do mundo. As coisas do mundo precisam ter essa noção de mudar, de transformar, de fazer com que nós possamos ter em nós um coração que pulsa e uma mente que raciocine, conclua e indique a ação. Quando a gente tem essa ação, a gente consegue fazer com que nós possamos ser mais felizes. E a vida tem que ter esse sabor, essa cor, esse cheiro de tudo. Porque é isso que vai fazer com que nós possamos alcançar patamares mais elevados em tudo que a gente puder fazer. Seja na profissão, seja na vida pessoal, com os amigos, com a família e com quem quer que seja. As pessoas vão te ver diferente. E a vida tem que ter essa noção de a gente se fazer diferente do trivial. Tá bom? Muito bem, minha gente. Muito bem, minha gente. Olha só, a gente vamos chegar nos finalmente desse programa. Programa, eu gosto de falar errado, mas eu falo isso propositalmente, é muito engraçado. E desde já eu agradeço muito a todos vocês por estarem comigo. Eu sei que vai demorar um pouquinho para as coisas aparecerem aí no podcast, né? Vou ter que trabalhar bastante, porque eu percebi que o volume estava baixinho. E eu percebi porque eu estava percebendo que a minha garganta está começando a ficar irritada, né? Mas, de qualquer forma, eu vou dizer para vocês. Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se. E até sábado que vem, com mais um episódio de Castor FM. Um beijo! Miau. Miau.